Normalmente, quando a gente olha para o Novo Testamento, e a gente vê muitas passagens, muitas palavras que mostram que o nosso Deus é um Deus de amor, de graça, um Deus de bondade, um Deus de bênção para nós. E aí você fica pensando, e muita gente tem essa ideia que é equivocada, que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amigável, né? Mais amoroso. E o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais carrancudo, mais sério, mais duro. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Esdras, a gente vê que isso não é verdade. Esse Deus, que é um Deus de amor e de graça, de misericórdia e bondade nos dias de hoje, é também o mesmo Deus de graça, bondade e misericórdia, como foi no tempo do Antigo Testamento. E a história de Esdras vai exatamente nos ajudar a perceber que essa misericórdia, esse amor, esse cuidado de Deus, já vem desde os tempos antigos, desde o tempo do Antigo Testamento. E aí, o que nós vemos no livro de Esdras comprova exatamente essas observações. Muitos se surpreendem, então, pensando, não, esse Deus do Novo Testamento é especial, Deus do Antigo Testamento é diferente. Não, é o mesmo Deus, e Ele será o mesmo Deus eternamente, porque Ele é imutável. A história do livro de Esdras é uma constatação de que Deus sempre cumpre a sua palavra. E eu queria que você olhasse para esse texto que está aí, Jeremias capítulo 25, 11 até 14, rapidamente eu vou contar a história para você, você não precisa ficar olhando para o texto agora, se você conseguiu anotar, você vai poder conferir isso lá na sua casa. Nós ouvimos a palavra do Nelson ontem falando sobre Neemias, e hoje à noite você vai ouvir a palavra do Saião falando sobre Abacuque, e agora sobre Esdras. Historicamente, cronologicamente, olha o que aconteceu. Primeiro veio Abacuque, depois veio Esdras e depois veio Neemias. Então você precisa fazer agora uma mudança aí na tua cabeça para você perceber a cronologia desses eventos. Nós temos aqui o que? Rapidamente, o povo de Israel como uma nação única, sendo dirigido, né? Por quem? Por 3 reis, como único país. Quem? Saul, Davi e Salomão. Lembram disso daí? É um povo único, né? Saul, Davi e Salomão. Depois que Salomão falece, morre, e aí o que acontece? O reino é dividido. Reino do norte e reino do sul. Reino do sul, somente com 2 ou 3 tribos, conforme a sua contagem. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E talvez a tribo de Simeão também, que estava no meio do território de Judá. O reino do norte, então, 9 ou 10 tribos. O reino do norte sempre foi um reino muito contrário àquilo que Deus tinha proposto para o seu povo. E por isso, rapidamente, quando Salomão morreu, é 931 mais ou menos, quando Salomão morre, o que acontece é que 200 anos depois, 722 mais ou menos, a Assíria vem e toma o povo de Israel, então o reino do norte, e aí acaba com eles, acaba com a nação de Israel. E aí então nós encontramos uma certa frustração, porque aquela terra prometida agora estava sendo tomada por um inimigo. Por quê? Porque o povo não obedeceu às orientações do Senhor. O povo foi idólatra. Nós temos no livro dos reis, por exemplo, alguns reis que foram tão maus, contrários ao Senhor, que até sacrificaram a deuses pagãos os seus próprios filhos. Então imagina só, o coração de Deus com o seu povo. E aí então Deus permite que a Assíria, em 722, entre e invada e termine com o povo de Israel, isso é o reino do norte. Passam-se 130 e poucos anos, e aí o Senhor está falando agora com o reino do sul, o povo de Judá. Então, aquela nação inteira, que era Israel, ficou assim dividida. Parte norte chamada Israel, parte sul chamada Judá. 130 e poucos anos,
o Senhor levanta profetas para falar com o povo de Judá, dizendo o seguinte: olha, não façam aquilo que os seus irmãos do norte fizeram, porque eu vou castigá-los também. Mas só que em Judá havia o quê? A cidade de Jerusalém e o templo construído por Salomão. E os judeus estavam assim seguros de que, não, se o nosso Deus está aqui nesse templo, né? Lembra que o Nelson falou numa das músicas que nós cantamos? Naquele tempo, então, parece que a habitação de Deus era no templo. Hoje a habitação de Deus é em todos nós, pelo seu Espírito. Então o judeu ficava muito tranquilo: não, nunca vai acontecer nada conosco, porque afinal de contas o templo está aqui em Jerusalém. Infelizmente aconteceu. E você sabe que a Babilônia foi usada por Deus para fazer o quê? Para disciplinar o povo de Judá. E aí então nós temos a história desses três homens. Primeiramente, Abacuque, que aparece, e você vai ver hoje à noite com o pastor Luiz Saião. E ele então está reclamando de Deus: como é que o Senhor vai permitir que um povo mais ruim que o nosso, né, mais idólatra, o Senhor vai pedir que eles vão nos disciplinar? E é uma coisa muito legal o diálogo que Deus tem com Abacuque e assim por diante, a gente vai ouvir hoje à noite. Mas aí Deus fala o seguinte: não, eles vão ter que sofrer, vão sofrer sim. E aí acontece que a Babilônia, em 586, invade Judá e invade Jerusalém, e aí o templo, você sabe disso, o templo é derrubado, é queimado e tudo mais, e assim por diante. E aí o que acontece é que 70 anos depois, conforme Deus tinha prometido para o profeta Jeremias, esse texto que está aí na tela, capítulo 25, 11 a 14, a palavra de Deus é cumprida. Isso significa o quê? Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Lembra-se de um texto lá no livro de Números que fala o seguinte: Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E assim nós temos então 70 anos de exílio, tá bom? O povo sai de Jerusalém e vai para a Babilônia e passa 70 anos lá no exílio. Lá no exílio nós temos o quê? Nós temos o profeta Daniel, temos o profeta Ezequiel, e aí então, quando Daniel está lendo as Escrituras, e lembra então que já estava se completando 70 anos, ele ora a Deus, e Deus fala que então ele vai realmente cumprir a sua palavra. E de fato ele cumpre a sua palavra. O comecinho do livro de Esdras nos conta o quê? Exatamente essa volta do povo para Jerusalém, para a terra prometida. E a partir daí então nós temos os nossos personagens. Primeiro vem Josué, né? Mas não é aquele Josué lá de Moisés, hein? É um outro Josué. Ele volta com 50 mil judeus para a terra prometida. Depois de algum tempo vem Esdras, e nós vamos conversar sobre ele agora à tarde. E aí depois de algum tempo vem Neemias, para restaurar também o quê? Os muros da cidade. E aí então nós completamos a história. Tudo isso para mostrar o quê? Que Deus é fiel naquilo que Ele fala. Que Deus é fiel naquilo que Ele promete. Então se você tem algumas convicções, agora você precisa saber se são coisas de Deus mesmo. Se Deus tem dado algumas convicções para você, com certeza você pode confiar que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido para você. Amém? Essa é a nossa garantia, essa é a nossa verdade. E aí, nós encontramos então um pouquinho da bibliografia, da biografia do nosso querido Esdras. Quem é esse homem? Esse homem, olha só, ele é um escriba versado na lei de Moisés. O que é um escriba? Escriba não é nenhuma denominação, escriba é uma profissão. Você sabe disso que Jesus, muitas vezes no Novo Testamento, ficava discutindo, brigando lá, né? Com escribas e fariseus. Já reparou isso, né? Sempre uma dupla. O que quer dizer isso daqui? Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo. Tá bom? Que dizia o seguinte: nós somos perfeitos, nós somos, assim, cumpridores de toda a lei. Tanto é que você lembra de um caso de um grande fariseu que chega
para Jesus, mas só que ele tem uma certa vergonha, ele vai para Jesus de noite. Lembra disso, de Nicodemos? Ele era um dos principais dos fariseus. Quer dizer, gente assim muito séria, que seguia a religião de uma maneira muito especial. Como nós temos hoje também, gente que procura seguir os detalhes da religião, mas não tem uma vida com Deus. Esse que é o detalhe. Seguir os ritos religiosos é uma coisa. Seguir uma vida de intimidade com Deus é outra coisa. E eu quero que você já comece a pensar na sua própria vida. Você é um religioso ou você tem intimidade com Deus? Essa é uma diferença violenta. Muito bem. E aí, esse pessoal é hipócrita, segundo as palavras do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, esse pessoal é religioso, por quê? E ele é seguidor da lei, por quê? Porque na profissão deles, a maioria deles era escriba. O que é o escriba? Escriba é o digitador hoje em dia. É aquele que fica escrevendo, é aquele que fazia cópia. Hoje nós temos pelo menos o quê? A Xerox, né? Para você fazer cópias e várias cópias aí, a imprensa e tudo. Naquele tempo não. Naquele tempo tinha que escrever pedacinho de rolo por rolo para poder completar um livro. Então, esse pessoal que tinha essa função, logicamente, ele conhecia muito das Escrituras. Conhecer é uma coisa, praticar é outra. Então, esse pessoal era um profissional. Então, escriba, esse Esdras era um escriba, só que ele era uma pessoa diferenciada. Nós vamos ver no capítulo 7, versículo 10, daqui a pouquinho, que você vai perceber que tipo de homem era Esdras. Ele era, então, um escriba versado na lei de Moisés, isso é, alguém que sabia muito bem o que constava no Pentateuco. O que é Pentateuco? Os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, como que é? Levítico, Números, Deuteronômio também? Então tá bom, é isso daí, são 5 esses livros aí. Muito bem, e aí o que acontece é que naquele tempo só temos então pelo menos a lei, né? E aí Esdras era um copista da lei, então conhecia muito a lei de Deus. Só que, além dessa designação, a Bíblia nos apresenta ele como um sacerdote. E sacerdote, você sabe, nós temos 2 grandes funções dentre o povo de Deus. Quais são? Nós temos, logicamente, o rei, que era o comandante maior, mas temos o sacerdote e o profeta. Sacerdote quem era? Era aquele que levava a adoração, levava o povo diante de Deus. E o profeta era aquele que trazia Deus para o povo, através da sua palavra. Então, nós temos 2 grandes funções importantes. E Esdras era não só um escriba, mas era também um sacerdote, isso é, era alguém preparado, isso é, da família dos levitas, né? Uma família específica, uma tribo específica para cultuar a Deus, para levar o povo de Deus a cultuar o Senhor. E Esdras foi exatamente chamado para essa ocasião, para poder iniciar lá no templo, agora reconstruído, o quê? O serviço sacerdotal, o serviço de culto, que era o culto nos moldes dos sacrifícios que Levítico tinha nos ensinado. Então, esse homem é um homem sério, que conhece a Bíblia, e era um homem também com essa função sacerdotal. Muitas vezes as pessoas perguntam o seguinte: quem foi Esdras? Quem foi Neemias? E a gente pode começar a perceber então que eram homens de Deus chamados por Deus para poder trabalhar com o seu povo. O que nós podemos encontrar depois é que olha só que bonito nome. Não sei se temos alguma irmã grávida aqui. Tem alguém grávida aqui? Não. Ninguém? Olha só que pena, hein? Porque olha o nome do Esdras, que bonito, ó. Ele significa ajuda, auxílio, né? Esdras é Jeová ajuda. É um bonito nome para você dar para o seu filho, para o seu neto, enfim. É um nome bíblico, mas além disso tem um significado muito bonito. E aí nós encontramos então o nome dele
tanto no livro de Esdras, mesmo no livro de Neemias também. Muito bem. Quem é esse homem? É um sacerdote e um escriba. E aí eu queria que você olhasse comigo para o parágrafo número 2 aí. Olha só a linhagem dele. Ele é bisneto de Ilquias, um sumo sacerdote, um dos personagens importantes na época do avivamento, na época do bom rei Josias. Esse homem, então, era um sacerdote arônico, sendo assim descendente de Eleazar e de Finéias. Se você olhar para a história do do Antigo Testamento, você vai ver então essa linhagem, né? Esse grupo de irmãos, de gente crente, de gente séria, que servia a Deus de uma maneira muito especial. E Esdras então é um elemento dessa família, além de ser da família de Levi, mas ele é da família sacerdotal. Você deve saber, espero que você se lembre disso daí, que a família de Levi, a tribo de Levi, ela não ganhou uma porção da terra, quando a terra foi conquistada pelos israelitas, a terra da promessa, né? Por quê? Porque Deus falou, não, a minha porção, a porção de vocês será eu sou a porção de vocês. Cada uma das tribos ganhou um pedaço de terra. Levi não. Por quê? Porque Deus queria que eles servissem a Ele, ajudando as outras tribos a cultuarem o Senhor. O livro de Levítico, né, é o livro em que toda a tribo de Levi deveria entender, aprender, para poder ministrar corretamente ao Senhor. E aí o que acontece é que Esdras é dessa família. E dentro da tribo de Levi, tem a família de Arão. Lembra Arão, irmão de Moisés? Arão é a família sacerdotal. Então nós temos, e aí, quem é que está na área de louvor aqui? Quem mexe com música na sua igreja e tal? Levanta a mão, por favor. Só um? Dois? Ah, tem ali, então. Muitas vezes a turma chama de levitas, né? Os levitas e tal. Eu queria dizer para vocês o seguinte, sabe o que os levitas faziam? Eles não ficavam cantando só. Levita, que é levita, sabe o que ele faz? Aí a coisa vai pegar, hein? Não vai me apedrejar depois. Levita era o cara que cuidava do templo. Era o zelador. Esse negócio de cantar, eu sou levita, eu vou cantar e tal. Pode cantar, mas você tem que fazer muito mais coisa, se você quiser se considerar um levita. Sabe o que o levita fazia? Ele colocava os pedaços de carne dos animais para serem queimados, e depois ele recolhia a cinza. Interessante, né? Parece que não era isso bem que você tinha noção do que é levita. Então, a família de Levi tinha essa função. E a família sacerdotal, então, era aquela família especial para levar em adoração aquele sacrifício diante do Senhor. E Esdras é uma pessoa desse tipo, dessa família. O relato bíblico, então, mostra que Esdras era um escriba versado na lei do Senhor, na lei de Deus. E aí, o que a gente percebe também é o seguinte, que ele tem uma posição destacada, né? Ele tem uma função realmente especial. E é provável que poucas pessoas tivessem acesso aos arquivos reais do reino persa, porém, ao que parece, Esdras já tinha essa liberdade de conhecer e consultar esses documentos. Como ele, já no tempo dele, lá em Jerusalém, ele era uma pessoa já destacada, quando ele foi para o exílio, deve ter ido bem novinho, ou até deve ter nascido no exílio. Nós não sabemos isso direito. O fato é que ele era uma pessoa de bastante cultura e, portanto, também uma pessoa de grande responsabilidade. Os reis do Império Persa, que agora já não era mais Babilônia, era Persa, porque você deve se lembrar que a Babilônia fez uma guerra com a Pérsia e a Pérsia ganhou. Então, vamos tentar lembrar. É um pouco de história para você começar a entender isso, para depois a gente explicar um pouco mais sobre a vida dele, que é um estímulo para nós.
Olha só. Babilônia, de Nabucodonosor, lembra do Daniel, etc, etc. Vai fazer guerra contra Jerusalém. Ganha a guerra, invade Jerusalém, queima o templo e assim por diante. Daí a pouco, a Babilônia, achando que era dona do mundo, vai fazer uma guerra contra a Pérsia. Só que a Pérsia ganha. Isso, enquanto isso, o povo de Israel está no exílio. Então, quem manda no mundo agora não é mais a Babilônia, é a Pérsia. E Deus, que não falha nas suas palavras, nas suas promessas, ele levanta um homem, o rei da Pérsia, Ciro. Se você olhar para o livro de Isaías e para o livro de Jeremias, Deus chama Ciro de meu pastor. Veja só a soberania do nosso Deus. Então, deixa eu fazer um parêntese aqui. Tanto faz. Olha o que eu vou falar, eu estou até meio arrepiado aqui. Tanto faz se o 13 ganhar ou o 17 ganhar, é Deus que está no controle das nossas vidas. Amém? Não tem colher de chá, pessoal. Não tem colher de chá. É Deus que comanda. Romanos capítulo 13 fala o seguinte: não há autoridade que não seja, o quê? Instituída por Deus. Não tem ninguém, não tem poderoso nenhum, não tem o dono do mundo. Eu sou o Ciro Grande. Que Ciro Grande, não. Eu vou fazer você meu instrumento para fazer o quê? Para trazer meu povo de volta. Já pensou? E adivinha se Deus não está no controle do nosso querido Brasil? Vai estar controlando sim, vai estar controlando sim. Agora, a igreja precisa continuar orando, para que as nossas possibilidades de continuar evangelizando possam ser contínuas, né? Nós devemos orar mesmo pelas autoridades, seja elas quem for, porque a nossa autoridade maior é o nosso querido Deus, nosso Pai amoroso. Muito bem, e aí, esse homem, então, Esdras, tem essa possibilidade de conhecer os meandros, né, da política persa. E aí, então, Deus usa esse homem para que ele volte para Israel, volte para Jerusalém, que agora já está reconstruída, e aí ele leva para sua missão mais ou menos 2.000 a 3.000 pessoas também. Então, nós temos esse homem agora sendo usado por Deus para trazer de volta gente que pudesse ministrar, isso é, todo o pessoal da tribo de Levi, para que o templo pudesse funcionar direitinho. Naquela época, então, olha só, um escriba geralmente era um funcionário do governo designado para executar, exatamente, algumas funções administrativas, como, por exemplo, ele era um oficial do exército responsável para fazer o controle do alistamento. E se você olhar para o livro de Esdras, você vai ver uma porção de nomes, né? No livro de Neemias também, uma porção de nomes. É provável que o autor de Neemias também seja Esdras. E um pedaço do livro de Neemias tenha sido escrito pelo próprio Neemias. Enfim, Esdras era um homem culto e Deus pode usar quem Ele quer para fazer a sua vontade. E muitas vezes Ele usa gente especial. Gente que Ele foi preparando durante muitos anos, para que na hora certa essa pessoa fosse e seja usada por Deus. Você lembra do apóstolo Paulo também, que fala para Timóteo uma vez que ele, na verdade, eu sou chamado desde o ventre da minha mãe. Paulo não sabia, era um bebezinho, mas Deus já estava com planos maravilhosos. E olha só, Deus muitas vezes, queridos irmãos, e aqui já podemos começar a aplicar para as nossas vidas. Deus permitiu Paulo fazer uma porção de coisas, inclusive permitiu Paulo fazer o quê? Participar da morte de Estevão. Mas não cabe bem na nossa cabeça, né? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Deus está fazendo um trabalho especial na vida de Paulo, porque Ele vai usar ele poderosa e grandiosamente. E aqui, uma lição para nós. Cuidado com o que você está fazendo. Porque você pensa que é você, mas Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus está no controle da tua vida. E muitas vezes Deus está dando corda. Está dando corda.
E vai indo, e vai indo, e vai indo. E Paulo está lá, não, porque eu sou bom e tal, não sei o quê. Quando eu me comparo com os meus amigos da minha idade, eu sou muito melhor do que eles todos. E ele chega a falar, eu era irrepreensível diante da lei. E olha, não é arrogância não. Ele era um homem sério, que procurava realmente cumprir os detalhes da lei. E Deus está dando oportunidade. Até que um dele fala, chegou Paulo, agora é comigo. E cai, coloca ele lá no chão e fala o seguinte, agora você vai ver. Mas antes de você ver, você vai ficar cego um pouquinho. Para você experimentar o que é o poder de Deus. Então, esse homem Esdras também é essa mesma pessoa que Deus vai usar de uma maneira toda especial para trazer esse povo de volta. Vamos colocar mais uma tela ali para você poder olhar. Além de ser profundo conhecedor da lei mosaica, ele conhecia a língua aramaica, porque vários textos do seu livro estão em aramaico também. Esdras provavelmente possui uma posição de prestígio na corte persa. Tanto é que ele foi encarregado de exercer essa função, um tipo de secretário de negócios, dos negócios judaicos lá na corte persa. Agora a gente precisa conhecer um pouquinho da origem sacerdotal de Esdras. Então toda aquela história que eu já contei para vocês está nessa tela aqui. Rapidamente eu só quero relembrar. Então nós tivemos os últimos reis da família de Davi ainda, né? Rei de Ezequias, e depois tivemos 3, 4 reis que foram péssimos. E aí então a Babilônia entra em Jerusalém, queima o templo, queima a cidade, assim por diante, e só depois de 70 anos é que eles retornam, né? Então, o que acontece que a gente percebe é que os judeus mantiveram esse respeito pelo sacerdócio. Era uma instituição divina que veio lá desde o Êxodo, né? Lembra com Moisés, Arão? A partir dali, então, eles têm realmente o sacerdote como uma das posições muito importantes dentro do povo de Deus. Olha só, de acordo com alguns estudiosos, um judeu só poderia se tornar escriba aos 30 anos de idade. Então, é provável que você tem, na vida de Esdras, um homem com 30, 31, 32, 35 anos, por aí. Não é um menino não, né? Mas é já um jovem senhor. A gente não percebe se ele foi casado ou não, porque nós não temos nenhuma informação no texto bíblico de que tinha sua esposa ou seus filhos, alguma coisa assim. O fato é que ele viveu durante o período de Assuero. E eu queria que você tentasse entender um pouquinho mais um detalhe da história. Enquanto nós temos, olha só, o livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, muitas vezes o silêncio de Deus é um sinal de que Ele está querendo chamar a nossa atenção. E pela graça dEle, 400 anos depois, vem o quê? O último profeta do Antigo Testamento. Você sabia quem é? João Batista. João Batista é profeta do Antigo Testamento ainda, porque ele está anunciando quem? O Messias que vai voltar. E aí, 6 meses depois, vem o Senhor Jesus e fala, o reino chegou. Glória a Deus pela salvação que Ele nos trouxe. Então, essa é a história que você precisa saber, precisa colocar isso em ordem na tua cabeça, para saber o que nós temos de conteúdo, esse Deus maravilhoso que nós temos, que cuida do seu povo e não deixa a sua palavra vazia. Mas vamos prosseguir um pouquinho mais. Essas questões aqui de Esdras. Agora eu queria que você entendesse mais uma outra verdade sobre esse querido Esdras. Esdras é estudante e conhecedor da lei. Eu queria que alguém, por gentileza, agora ficasse em pé e lesse com muita clareza, uma voz bem alta para todo mundo ouvir, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque esse versículo é fundamental para a gente entender e para a gente começar a absorver as lições que ele vai nos trazer. Quem pode ler para nós? Esdras 7, 10. Por favor, irmã. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Muito obrigado. Olha só. Ele tinha disposto o seu coração, ele tinha tomado uma decisão. E qual foi a decisão?
eu vou estudar, eu vou praticar e eu vou ensinar. Então, se você quer pegar uma lição de Esdras já logo no começo, você quer ensinar, você quer ser uma bênção para as pessoas, então pratique. Você quer praticar? Estude. E aí você realmente poderá ser uma bênção. O que a Bíblia está nos chamando a atenção, e para mim, esse livro de Esdras é um livro que me estimula muito a fazer o que eu tenho feito. Esse programa, através da Bíblia, programa Entendendo a Bíblia, os livros que Deus tenha me dado a possibilidade de escrever, é porque eu amo demais a palavra de Deus. E eu tenho procurado também cumprir a palavra de Deus na minha vida, na vida da minha família. E aí, é uma responsabilidade grande. Então, nós temos aqui pastores, professores de escola dominical, líderes de pequenos grupos, enfim, de adolescentes e jovens. Você tem que lembrar o seguinte, para que você possa ter um ensino bom, que possa dar fruto, você precisa o quê? Estudar. Você precisa praticar, para que você então possa ser uma bênção e ensinar. Quem lembra de Tiago 1:22? Quem lembra de Tiago 1:22? Quem sabe esse versículo decor? Sem olhar na Bíblia. Pode falar bem alto, se você lembrar. Tiago 1:22, pessoal. Meu Deus. Ah, não. Então vamos colar. Olha aí na Bíblia logo, vamos ver. Sejam o quê? Cumpridores. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, por favor, olha o apelo de Deus. Pratique e ensine, mas pratique. E para praticar você precisa estudar. Então, estude, ouça, mas pratique para que depois você possa, então, ensinar e ser uma bênção para as pessoas. Esdras é esse cara, desculpe a palavra, mas para mim eu gosto de falar com ele assim, parece que eu tenho intimidade com ele. Eu quero passar a eternidade batendo papo com ele lá. Esse homem é uma inspiração para mim. Ele tinha disposto o seu coração para fazer o quê? Para aprender, para conhecer, para praticar e para ensinar todos os estatutos da lei do Senhor. Então esse homem era um estudante e conhecedor da lei de Moisés e um praticante da lei de Moisés. E por isso então nós devemos entender que esse homem amava demais a palavra de Deus. Olha esse último parágrafo que é muito interessante, essa menção desse homem chamado Dever. É um pastor norte-americano lá dos Estados Unidos, um homem muito estudioso, e ele diz uma palavra muito interessante aqui, eu quero ler para vocês, porque você está aí na tela, mas você pode confirmar aqui. Onde o cânon completo do Antigo Testamento foi reconhecido formalmente pela primeira vez com o trabalho de Esdras. Significa o quê? Que provavelmente, os 60, quantos livros são mesmo do Antigo Testamento? 80 e quantos? 39? Só 39? É isso mesmo? Então tá. Não tem mais aqueles 7 aí, que tem algumas Bíblias que tem por aí? Não. É 39 só. Esses 39 livros, sabe quem deu uma palavra final? Quem encadernou eles? O nosso querido Esdras. O cara não é fraco não. E aquele salmo que você gosta muito, todo dia você lê ele pelo menos, uma vez por dia, é isso? Que é o Salmo 119. Vocês não leem ele todo dia? A gente gosta de ler só o 117, né? Que é um versículo lá pequenininho, né? 119 a gente deixa para depois. O Salmo 119 é uma poesia sobre a palavra de Deus. De 8 em 8 versículos tem um poema que começa com a primeira letra, na sequência do alfabeto hebraico. E sabe quem compôs esse salmo? O nosso querido Esdras.
Então, esse homem que a gente está estudando hoje é um homem realmente muito especial. É muito especial. Ele, então, é aquele que escreveu outros 2 livros, além de Neemias e Esdras. Ele escreveu primeira e a segunda crônicas. As crônicas, quem foi um autor foi o querido nosso amigo aqui, o nosso personagem Esdras. Além de 119 e além de finalizar o Antigo Testamento. Então, será um homem realmente usado por Deus, para a glória de Deus, e assim nós devemos lembrar desse homem e nos inspirarmos nele. Vamos continuar um pouquinho mais à frente, e os rapazes ali, esses 2 aqui, vão me falando sobre o tempo, né? Tá tudo bem ainda? Ainda bem. Muito bem. O que nós temos aqui mais para você entender um pouco mais? Eu falei Salmo 119 já. Essa frase no final, né? Esse Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os decretos e mandamentos do Senhor aos israelitas. Esse versículo, se você puder sublinhar na sua Bíblia, deve sublinhar. Esdras 7:10 é um versículo que nos estimula, né, a estudar, a praticar e também a ensinar a palavra de Deus. Eu quero terminar esse primeiro período com uma conclusão, mostrando então a palavra de Deus e Esdras é a palavra de Deus. Nós vamos ter um pequeníssimo intervalo em que você vai poder ficar em pé, respirar, dar um abraço no seu irmão. Se precisar, você vai rapidamente ali fora, volta e nós vamos continuar. Não vai ter intervalo assim de 10, 15 minutos não. Olha só o que nós podemos concluir até agora sobre esse estudo. Além de dar o seu testemunho pessoal, que mostra a sua disposição para com a lei do Senhor, nesse livro, olha só, eles referem à lei de Deus em várias outras passagens. Então, olha lá, em 3:2, 7:6, 7:12, 7:14, 7:21, enfim, ele vai mostrando que ele tem esse apreço, esse cuidado, esse amor para com a palavra de Deus. Muitas vezes, eu fico pensando na época de Esdras e na nossa época. Nós temos quantas versões de Bíblia na nossa casa? Hoje em dia, inclusive, é um bom negócio, né? Publicar Bíblia. É Bíblia do seminarista, é Bíblia do pregador, é Bíblia da mulher, é Bíblia do adolescente. Só está faltando Bíblia do bebê, porque o bebê não sabe ler ainda, então não tem Bíblia do bebê, né? Mas tem Bíblia de tudo quanto é tipo, né? E estão vendendo, e graças a Deus que está sendo espalhada a palavra de Deus. Naquele tempo, era um rolo, para ficar no templo. Para ficar no templo. E no tempo do Novo Testamento, já talvez tinham alguns rolos nas várias sinagogas. Tanto é que, quando Jesus foi uma vez lá numa sinagoga, deram para ele um rolo e ele foi procurar o livro do profeta Isaías. E achou lá o capítulo 61. E aí leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, você lembra dessa passagem, né? Lucas capítulo 4. Agora eu fico pensando o seguinte, nós temos tantas versões, tantas Bíblias em nossas casas, e a gente não dá a mínima, pessoal. Nós não conhecemos. E ele é o nosso alimento vital para as nossas vidas. E nós simplesmente, sabe, é tão legal e tal, Bíblia e tal, e a gente vai deixando ela num segundo plano. Fica o desafio para nós. Se é hora de restauração, temos que restaurar o nosso amor pela palavra de Deus. Temos que restaurar a nossa vida de devoção ao Senhor. Deus está falando conosco pela sua palavra. É a voz direta de Deus. E a gente dá pouca importância para isso. Então, se a gente quer um país, se a gente quer uma igreja, se a gente quer uma família, a nossa vida restaurada, temos que ter a palavra de Deus como fundamento para tudo isso. E é só dessa maneira que Deus vai nos abençoar e vai mostrar o seu grande amor para conosco, como Ele mostrou para o seu povo lá em Israel naquele tempo. Isaías profetizou aproximadamente 150 anos que Ciro
seria o servo do Senhor para reconduzir o povo de Israel para a Palestina. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu essa palavra de modo pleno. Por quê? Podemos crer que a palavra de Deus não volta vazia. Deus não é um homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O verdadeiro avivamento, a verdadeira restauração, só ocorre quando nós estudamos, meditamos e aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas. Essa restauração, esse avivamento que a gente sempre pede, né? Queremos que o Brasil tenha um avivamento da parte de Deus. Ele será primeiramente pessoal na minha vida. E aí ele vai se alastrar. Alcançará todos quantos querem ter uma vida de profundidade com o nosso Deus. Deus tem para nós uma tarefa muito grande, muito especial, nesse momento do nosso país. Pense com seriedade nisso. Ore mais umas vezes, até o dia 28, para que Deus coloque a pessoa lá que Ele quer, porque Ele vai colocar quem Ele quer, através dos nossos votos, mas Ele vai colocar quem Ele quer, para cumprir os planos que Ele quiser. Mas nós temos um dever de orar, para que Deus nos dê uma vida livre, e possamos então pregar o Evangelho para muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Esdras nos serve de inspiração. E no segundo período agora eu quero mostrar para vocês como ele é um exemplo também na vida de oração. Vocês abrissem a Bíblia em Esdras capítulo 9. Olha só, exemplo de espiritualidade. Eu quero trabalhar com vocês nesse último momento em que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, olhando para uma oração que Esdras fez. E eu queria desafiar os irmãos a fazerem o seguinte. A oração de Esdras está registrada no capítulo 9. Se você está nos acompanhando mesmo no estudo, anote aí na sua Bíblia também, ou na sua anotação, que no livro de Daniel, no capítulo 9, também temos uma oração. E no livro de Neemias, no capítulo 9, temos também uma oração. 3 orações especiais que estão nos capítulos 9 do livro de Esdras, Neemias e Daniel. Por que eu estou falando isso? Por que eu quero trazer essa palavra para os irmãos agora no final dessa minha participação? Porque nós temos um compromisso com o nosso Deus e com o nosso povo, com a nossa nação. Por isso, quando eu comecei a falar, eu lembrei para os irmãos aquela passagem que Paulo pede para que nós levantemos mãos santas e oremos pelas autoridades, para que Deus continue nos dando então uma época gostosa, tranquila, em que nós podemos proclamar a palavra de Deus. As orações desses 3 homens de Deus são orações de confissão de pecados, são orações de arrependimento. E eu gostaria que nós tivéssemos a seguinte noção, a seguinte compreensão hoje à tarde. Muitos pecados que Neemias, que Esdras e que Daniel confessaram, não foram eles que cometeram. Não foram eles. Foram os seus pais, foram os seus avós, as gerações antigas. Mas quando eles estão diante de Deus, eles entenderam que Deus pode ouvir sim a nossa oração, quando nós somos também intercessores. Intercessores. Logicamente que para um pai que já tinha morrido, para um avô que já tinha morrido, ali não temos mais oração, nós não fazemos oração pelos mortos. Vocês sabem disso. Mas nós podemos orar sim pelos pecados que são cometidos na nossa geração, pela nossa nação. E pedir que Deus, pela sua misericórdia e graça, derrame ainda muito arrependimento, muita confissão de pecado, muita convicção de erro. E nós estamos vivendo, no nosso país,
Um momento em que nós temos tido o quê? Muitos pecados, que não só têm prejudicado o povo, mas têm desagradado o coração de Deus. E eu creio que essa é uma boa maneira de nós colocarmos na brecha da intercessão. Lembra daquela palavra de Deus para Jeremias? Eu procurei e não achei ninguém que pudesse estar na brecha para interceder. Eu creio que nós, como igreja, somos chamados, nesse momento especial, para invocarmos a Deus, pedindo a sua misericórdia e graça para a nossa nação. Vamos dar uma olhada no capítulo 9 e vamos aprender com Esdras que tipo de oração que ele fez, quais são os passos que nós encontramos aqui. Pelo menos 7 passos nessa oração de confissão de pecados. E por isso que eu digo que, olha só, somente quando verdadeiramente nos arrependemos, não só pelos nossos pecados, mas pela nossa geração, podemos usufruir do perdão que só Deus pode nos conceder. Você lembra que na mesma época em que nós estamos trabalhando, você tem aquele versículo muito conhecido de todos nós, que é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, como é? Que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Ele vem nos abençoar, ele vai sarar a nossa terra, ele vai frutificar, ele vai nos abençoar dando a sua graça e misericórdia. Portanto, é hora de nós orarmos pelo nosso país, sim, confessando a Deus que muitas vezes como igreja, nós não temos sido luz para esse povo em trevas. Então é confissão do nosso pecado, mas é confissão do pecado da nação. E pedindo a misericórdia de Deus. É dessa maneira que Deus quer que nós nos coloquemos exatamente nesse momento tão importante na nossa vida e na vida do nosso país. Eu quero mostrar para vocês então 7 passos que devem ser dados quando buscamos aquela comunhão, aquela verdadeira espiritualidade, aquela verdadeira sintonia com Deus. A gente pode observar isso agora. Então abra, por favor, em Esdras capítulo 9 e vamos ver essa oração desse homem de Deus. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e as suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, hetitas, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e os amorreus. Eles, isso é, os líderes de Israel, e os seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles se misturaram. Misturaram quem? A descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Queridos irmãos, se formos bem honestos, nós podemos confessar esse pecado. Sabe por quê? Porque nós temos muita gente da igreja, ou pelo menos, que diz ser representante da igreja, envolvido em práticas o quê? Indecentes. Indecentes. Essa questão de corrupção tem afetado sim, tem contaminado sim, aqueles que a gente tem chamado de nossos representantes. Portanto, nós podemos e devemos sim orar pedindo perdão, intercedendo para que Deus dê a sua graça e misericórdia. Desculpe a palavra, mas é uma coisa bem notória, né? Mas você deve se lembrar de alguns episódios que aconteceram já há alguns anos, né? Mas gente, o quê? Que estava agradecendo a Deus por ter o quê? Um dinheiro vindo de uma maneira ilegal. Você consegue entender isso? Agradecendo a Deus porque foram subornados. Fora aquele outro irmão que está levando na sua roupa mais íntima uma porção de dinheiro porque é um dinheiro ilegal. Gente que leva o nome de Jesus Cristo. Qual é o nosso papel? Muitas vezes nós só criticamos, nós não temos orado,
não temos nos arrependido, não temos colocado Deus pedindo a sua graça e a sua misericórdia. Primeiro passo, então, para essa vida de intimidade com Deus é, quando o povo comum peca, temos servos de Deus que os corrigem. Mas quando os líderes pecam, a situação é deplorável. Quando nós, da liderança, pecamos, então não temos mais base nenhuma. Quando isso acontece, temos que reconhecer que é hora da restauração. Por isso esse congresso tem essa palavra de ordem, por exemplo. É hora da restauração. É hora da restauração da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa pátria. Eu queria trazer isso um pouquinho mais para perto de nós. Se você que é mãe, ou se você que é pai, portanto, vocês são líderes na sua casa, se vocês não estão andando corretamente diante de Deus, não queira que seu filho ande nos caminhos do Senhor, porque vocês não estão dando exemplo. Quando as crianças desobedecem, nós que somos pais e avós, podemos chegar diante de Deus e pedir a graça dEle, pedir a misericórdia dEle. E pela graça e bondade do Senhor, o Senhor vai colocando novamente juízo nos nossos filhos, eles vão caminhando corretamente. Mas quando nós pecamos e erramos, nós estamos dando um mau exemplo. E certamente os nossos filhos estarão andando por descaminhos. É sério isso, né? E Esdras aqui nos mostra exatamente isso. Ele vai orar, ele vai se comprometer, ele vai falar com Deus diante daquele pecado que o povo dele estava fazendo. O texto continua no versículo 3, mostrando o seguinte: quando ouvi isso, eu rasguei as minhas roupas, as minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, uma maneira de expressar o arrependimento é ficar assim, pasmo diante de Deus, pedindo que Deus fale alguma coisa conosco. O pecado da liderança deve sim nos abalar. É mais fácil criticar, mas nós precisamos pegar isso e fazer com que isso produza alguma coisa boa, um efeito para as nossas próprias vidas. Quando nós flertamos com o mundo, estamos abrindo as portas para a fraqueza espiritual. E o impacto que o pecado traz nos afeta não somente no interior, mas também quando somos sensíveis, até o exterior sofre. Esdras ficou tão abismado com aquela notícia de que a liderança que tinha voltado agora do exílio estava novamente em pecado, que ele não teve outra reação senão ficar parado lá diante de Deus, tentando entender. E queridos irmãos, o pecado de um nosso irmão no corpo de Cristo tem que mexer conosco sim. E muitas vezes nós temos a seguinte atitude: isso é problema dele com Deus. Eu estou certo, isso é problema dele com Deus. Sabe por quê? Vamos ser bem honestos aqui hoje à tarde. Sabe por que você não se condói com seu irmão? Você não chora com os que choram? Sabe por quê? Porque quando ele peca, num certo sentido, você sai como o quê? Santo naquela história. Ele pecou, eu não. Fariseu, hipócrita, raça de víboras. Nós somos essas pessoas. Ao invés de nós nos condoermos e chorarmos e suplicarmos a Deus a redenção, a remissão do pecado daquele irmão, nós falamos, isso é problema dele com Deus. Eu estou aqui numa boa. E muitas vezes, se nós formos bem honestos mesmo, a gente até espera que ele erre, porque cada vez mais eu vou me mostrando como um cara que é perfeito. Senhor, muito obrigado, porque
porque eu não sou como os demais homens, inclusive como esse aqui. Eu jejuo, lembra desse texto lá? Não. Eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, eu não sou como os demais homens. Olha que é minha folha. Aí o Senhor Jesus fala, é tua folha? Só que esse pecador foi justificado para casa. Você, arrogante, de nariz em pé, você foi com mais um pecado para a tua casa. Nós precisamos de sensibilidade e nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus para as nossas igrejas, para o nosso país, para as nossas famílias, para a nossa própria vida. Versículo 5, olha só que palavra tão interessante é essa daqui. Então, na hora do sacrifício da tarde, que isso normalmente eram 3 horas da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e os mantos e o manto rasgados e caí de joelho, com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus, para o Deus do céu. Impressionante. Esdras, então, não tem outra coisa a fazer senão se colocar posicionalmente também em arrependimento para que o Senhor pudesse ouvir a sua oração. Sofremos o impacto, inclusive, em nosso corpo, como Paulo testemunhou. E Paulo testemunhou aqui para os Gálatas que ele estava sentindo novamente o quê? As dores de parto, até ser Cristo formado nos Gálatas. E eu espero que você se lembre dessa passagem. Paulo chega com Barnabé na primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14 do livro de Atos, e prega o evangelho de libertação. O evangelho que nos dá liberdade em Cristo Jesus. E os gentios, os Gálatas, nossa, é esse tipo de evangelho, é esse tipo que eu quero ter contato com esse Deus e tal, maravilhoso. Mas logo depois chega quem? Os judaizantes, falando o seguinte, não, espera um pouquinho, não é bem assim. Vocês têm que cumprir a lei de Moisés para depois serem salvos. E Paulo escreve falando o seguinte, eu não entendo vocês. Quem vos iludiu? Quem enganou vocês? E aí ele fala, olha, eu estou sofrendo até que Cristo seja de fato formado em vocês. Será que nós temos sentido também essa mesma situação pelos nossos irmãos, pela nossa igreja, pela nossa família? Temos sentido essas coisas, essa dificuldade no nosso coração? Porque o meu irmão precisa da minha oração, eu tenho sentido com ele. Quarto passo, só tem 7 passos. Portanto, vai mais uma meia hora mais ou menos. Não, fica tranquilo. Pessoal, vocês não conhecem ainda. O Ricardo e o André, eles ficam podando os preletores. Depois vocês podem pegar no pé dos dois aqui. Eles ficam falando toda hora aqui. Mas está certo, temos que cumprir o horário. Versículos 6 e 7 nos mostra o seguinte, olha que beleza de atitude de Esdras. E aí ele abre o coração, meu Deus, e sou por demais envergonhado. Quer dizer, ele sente vergonha pelo povo dele, por aquilo que eles fizeram. Eu estou envergonhado e humilhado para levantar o meu rosto diante de ti, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Nós somos muito maus, Senhor, me perdoe, me desculpe, eu estou envergonhado. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, não era Esdras que tinha pecado, mas ele está confessando pelo povo, pela igreja. Nós temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Então, eu reconheço, Senhor, que a tua disciplina é correta sobre nós. Por quê? Porque nós andamos de uma maneira equivocada diante do Senhor. A aceitação da disciplina do Senhor
deve nos levar à humilhação. A confissão de pecados não pode ser misturada com acusações. Ah, mas foi ele, Senhor, foi ela, Senhor. Não, você confessa. Você simplesmente abre o coração diante de Deus. E se você é um com teu irmão, se ele é membro do teu corpo, então você está envolvido também. Jesus chorou sobre Jerusalém, pelos pecados do povo, não pelos seus pecados, pelos pecados do povo. E além disso, ele levou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário. Então, aprendamos com o Senhor Jesus a confissão do pecado. Versículos 8 e 9, e esse é o quinto passo, então, e nós encontramos esse arrependimento em agradecimento à misericórdia divina. Olha só o que Esdras vai falar aqui. Mas agora, Senhor, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. Então ele está falando, nós ficamos 70 anos lá, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de voltar, de estar novamente no templo. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Glória a Deus por isso. Você pode passar por dificuldades, mas Deus não te abandona. E você pode passar por dificuldades porque você fez erro ou porque outros fizeram errados, mas Deus não nos abandona. Deus não nos deixou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco dentro dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Esse é o nosso Deus. Portanto, a nossa oração diante dele, para que possamos ter realmente um tempo de mudança de vida. O que a gente pode aprender com esse versículo? Devemos ser gratos a Deus, porque a sua disciplina é passageira. A misericórdia de Deus é que nos leva a temê-lo. A misericórdia divina é a causa de nós não sermos consumidos, pois ela se renova a cada manhã. A cada manhã. Busque o Senhor, fale com Ele, e Ele tem um estoque inesgotável de perdão, de graça, de misericórdia, para nos dar constantemente. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Portanto, Ele tem chamado a nossa igreja, nessa geração agora, nesse momento agora, para restaurar. Ele vai restaurar, através da minha e da sua oração, através da minha e da sua comunhão com o corpo de Cristo, com a nossa pátria. Nós não gostamos tanto da nossa pátria querida. E a nossa oração? E a nossa oração? Sexto e penúltimo passo. Versículos 10, 11 e 12. Vamos lá para o texto. E ele está orando ainda. Mas agora, ó nosso Deus, o que nós podemos dizer diante disso? Esdras é um cara muito legal. Ele abre o coração diante de Deus. Senhor, a gente fez bobagem. Graças a Deus o Senhor tem tratado com a gente misericórdia. O Senhor tem sido um Deus muito, muito maravilhoso. E o que a gente pode dizer diante disso tudo aqui? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos desse por intermédio dos seus servos profetas. Quando você, Senhor, me disse, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, Deus tinha dado isso tranquilamente para eles, tinha dado o caminho das pedras. Não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem isso para os seus filhos como herança eterna. Senhor, o Senhor nos deu todas as dicas que o Senhor poderia nos dar para que a gente tivesse uma vida gostosa aqui na terra da promessa. O problema é que nós, como teu povo, nós não ouvimos isso. Nós não atendemos às suas orientações. E por isso, e agora eu quero relembrar um pouquinho do que eu falei no primeiro período. Em 722, a Assíria veio e destruiu o reino do norte. E em 586, veio o quê?
a Babilônia e levou todo mundo para o exílio. Por quê? Porque eles não obedeceram aquilo que o Senhor já tinha dado de antemão como orientação. E o que Esdras está fazendo agora é simplesmente falando: Senhor, o Senhor está certo. A gente não pode ficar chateado com o Senhor, porque nós erramos. O Senhor tinha dado instruções pelos teus servos, pelos profetas, e simplesmente nós ouvimos a tua palavra e não atendemos. E aí no final do capítulo, nós encontramos algumas palavras ainda mais de Esdras. Admitir o pecado, eu queria mostrar isso aqui para você. Confessarmos o pecado é concordar com Deus. Lembra de 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, e o que é a palavra no grego? É homologel, é o verbo homologar. Homologar, você sabe o que é, né? Quando você está trabalhando numa firma, você vai fazer a homologação no sindicato, e você então tem o pessoal do RH que faz as contas e fala: bom, o Itamir tem que receber como homologação R$ 1.322, pronto. E aí você vai no sindicato, que você tem que assinar os papéis lá, e o sindicato também vai fazer as contas. E ele vai chegar na conta e vai falar: não, o Itamir então tem que receber 1.322. Quando os dois valores batem, pode haver o que? A homologação. Eu concordei com aquilo que o sindicato falou e com aquilo que o RH falou. Homologar é concordar com Deus que aquilo que Ele tem feito, que Ele tem deixado cair sobre nós, é correto, porque nós erramos. E finalmente, versículos 13 a 15, nós temos essa palavra, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se não, está aqui na tela. Depois de tudo o que aconteceu por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de que, ó Deus, Tu nos puniste menos do que os nossos pecados mereciam, e ainda nos desse um remanescente como esse, como podemos voltar a quebrar os Seus mandamentos e realizar casamentos mistos com esses povos que são repugnantes, com suas práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Então, Senhor, aqui estamos diante de Ti, com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós poderia permanecer na Tua presença. Quando eu reconheço que Deus está certo em me disciplinar, eu estou reconhecendo que Deus é justo. E Deus é justo mesmo. Ele é um Deus de amor? Sim. Mas Ele é um Deus de santidade. Ele é um Deus de pureza. E quando Ele invoca esses atributos seus, Ele é justo também em nos disciplinar. E graças a Deus, porque Ele nos disciplina. Porque é sinal que nós somos filhos dEle. Isso é uma bênção. Deus é misericordioso, porque nos disciplina com menor rigor do que nós merecemos. E uma grande bênção é que nós podemos estar na presença de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. É o maior privilégio que nós podemos ter, mesmo sendo pecadores. Nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu por nós, colocando a sua vida em sacrifício no nosso lugar. Nós podemos entrar então, como dizer assim, na sala do trono, por esse novo e vivo caminho que o sangue de Jesus nos abriu. E podemos então chegar diante de Deus e saber que a nossa oração vai ser ouvida. E o nosso Deus tem sempre coisas boas para nos dar. E a maior coisa que Ele tem é misericórdia. No próprio livro de Hebreus, no capítulo 4, ele mostra o quê? Que quando nós, no tempo oportuno, buscarmos a Ele, no trono de misericórdia, Ele vai nos dar graça e misericórdia, para que nós possamos continuar vivendo. Que Deus nos abençoe, e que Deus mova você a ser um intercessor, como Esdras foi, a colocar diante dEle a tua vida. Eu quero deixar isso muito claro, a tua vida, a vida da tua família,
a vida da tua igreja, dos teus líderes eclesiásticos e a vida do nosso país. Que esses últimos dias aqui, até o dia 28, possamos realmente levar isso a sério e colocar diante de Deus o nosso país, pedindo a graça e a misericórdia de Deus, que Ele seja tão generoso em não nos castigar quanto nós merecemos. O povo brasileiro poderia ser um povo ainda mais abençoado se reconhecesse em Deus o único Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos orar e pedir que Deus nos dê condições de proclamarmos essa verdade e trabalharmos para isso. Oração, arrependimento e o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Abaixe a sua cabeça por um instante só e depois o André vai vir aqui nos orientar sobre o que nós devemos fazer. Mas vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Primeiramente, 30 segundos para você falar com Deus. É só você, esquece quem está do teu lado, é sua vida com Deus e depois eu faço uma oração conjunta. Pai, Tu conheces o nosso coração e Tu conheces aquilo que nós estamos expressando, mesmo que em silêncio, porque o Senhor conhece que a nossa oração chega aos nossos lábios, mas Tu já a conheces anteriormente. E nós agora nos arrependemos, pedimos o Teu perdão para as nossas vidas individuais, reconhecemos que nós não temos andado corretamente diante do Senhor. Uma vida completamente agradável, nós temos que confessar que nós não temos vivido assim. Pedimos a Tua graça para as nossas vidas pessoais, a Tua misericórdia para a nossa vida familiar, o Teu cuidado e o Teu perdão para as nossas igrejas, que muitas vezes têm andado contrariamente aos Teus princípios. E Te pedimos, Pai, a Tua bondade, a Tua boa mão, a Tua misericórdia, a Tua salvação para o nosso país. Estamos enfrentando dias muito delicados e por isso nós oramos, pedindo a Tua bondade para conosco, para com esse país. Nós poderíamos ser e queremos ser um celeiro de evangelização do mundo inteiro. Ó Deus, converta a nossa pátria, mas converta-nos primeiramente a nós, para que possamos ser uma bênção para o nosso país. Nós nos entregamos totalmente nas Suas mãos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.